largados, pelados, mas habilitados. Esse é o segunda parte do episódio 4, COBIT 5, largados e pelados. Uma vez que a gente estabeleceu os princípios na parte 1, a gente estabeleceu as regras do jogo, nesse momento torna-se necessário que nós habilitemos os nossos jogadores pelados. No COBIT, habilitar é verificar quais componentes existem presentes no processo e fazê-lo funcionar no contexto da tribo. Eu vou explicar. O corpo humano é composto de diversos componentes. Você tem estrutura óssea, sistema respiratório, sistema nervoso, estrutura muscular, sistema digestivo. Isso tudo junto habilita este artefato como o corpo humano. O legal da história é que eu posso tirar indicadores. Então eu posso tirar indicadores de temperatura, indicador de massa muscular, indicador de pressão sanguínea, indicador de visão, grau de audição. Não é legal? Eu habilito certos componentes do corpo humano e, mediante indicadores, gestão de indicadores, eu mantenho esses componentes sob controle, habilitados, de forma que o corpo humano produza. Fazendo uma outra analogia, eu posso criar ou saber quais são os componentes desse meio de transporte. Então, eu tenho aqui sistemas hidráulicos, sistemas de injeção de combustível, sistemas elétricos, sistemas de freio. Eu tenho, virei a página, sistemas de direção, sistemas de transmissão. E assim mesmo vocês vão notar que eu também posso medir esses componentes, extrair indicadores desses componentes. No sistema elétrico, eu posso saber a voltagem do carro. Num sistema de direção, eu posso ver o alinhamento da direção. Eu posso ver o nível do óleo do sistema de freios. Eu posso saber a calibragem dos pneus. Então, quando eu tenho todos os componentes desse carro funcionando e habilitados, eu consigo indicadores do progresso dele e eu consigo medi-los. Se eu considerar o terreno onde eu soltei a tribo, eu tenho que verificar a alimentação, então eu tenho que verificar quantos litros de água cada um dos pelados da tribo precisa, quanto de comida cada um deles precisam. Eu preciso saber o tamanho do abrigo. Se for um terreno grande ou se forem muitos membros neste terreno, eu preciso de abrigos grandes. Eu preciso saber se o abrigo tem que ser para chuva, se ele tem que ser para sombra, se ele tem que ter contextos de temperatura. Eu preciso saber se nós vamos nos deslocar, se nós vamos andar a pé ou nós vamos andar de barco, se for rio, quais são as distâncias do deslocamento, as intempéries, qual é o clima, qual é o relevo desse terreno. E eu preciso ter um componente que cuide da sobrevivência contra picada, contra mordida, contra corte. Deixa eu fechar o vidro, porque está aparecendo muito barulho aqui. Então vocês observam que tanto no corpo humano, como nesse carro, como no terreno onde estão os largados e pelados, eu preciso ter componentes que habilitam essa história toda a funcionar, esse negócio todo para viver, e eu posso medi-los. Eu posso, através dos indicadores, considerar métricas, considerar tendências. Então, por exemplo, no corpo humano, uma métrica é a temperatura. Entre 35 e 37 é uma boa temperatura. Fora desta métrica, eu tenho problemas, eu tenho que analisar. E na empresa? Quais são os componentes que suportam os processos da empresa? O COBIT preparou para as empresas 7 habilitadores. O primeiro deles
eu quero que vocês considerem os princípios, as políticas, as regras, as normas, os regulamentos que regem essa empresa. Então essa empresa tem missão, visão, valor, essa empresa tem que atender a LGPD, essa empresa de repente tem que atender o PCI, se essa empresa for da energia elétrica, se essa empresa for uma companhia elétrica, se essa empresa for uma empresa da vertical de saúde. Então este componente cuida de tudo isso. O segundo habilitador mais importante são os próprios processos. Acho que é interessante vocês pensarem que toda empresa, quando ela começa a ser entendida, nós partimos da cadeia de valor. Por exemplo, num supermercado, a cadeia de valor é comprar comida, distribuir essa comida nas lojas e depois vender a comida. É aí que o supermercado ganha dinheiro. Que processos de negócio existem suportando a cadeia de valor? Negócios de compra, negócios de venda, negócios de distribuição. Que processos de TI existem? Sistemas de compra, sistemas de venda, sistemas de gestão, sistemas de contabilidade, recursos humanos, contratação de funcionários. Que processos de TI, como eles são habilitados? Então, normalmente, nós temos uma cesta no COBIT 5 com 37 processos genéricos e a partir do modelo de negócios da cadeia de valor, nós escolhemos uma cesta daqueles 37 que o representam. Seria o mesmo que eu perguntasse para que tipo de terreno em que tipo de terreno você vai andar? Eu vou andar num terreno fora de estrada. Então eu te recomendo um veículo off-road, não vou te recomendar um carro de Fórmula 1. Não é qualquer carro, é um conjunto de habilitadores que suportam essa ideia de negócio. O terceiro habilitador chama-se estruturas organizacionais. Toda empresa é composta de estruturas organizacionais. Qualquer reunião é uma estrutura organizacional. Um comitê de riscos, um comitê de mudanças, gestão de incidentes é uma estrutura organizacional. O RH é uma estrutura organizacional, o jurídico é uma estrutura organizacional, a minha tribo de governança é uma estrutura organizacional. Eu acho que eles já não estão tão largados e eles estão começando a se vestir. Na medida em que eu vou habilitando eles, que eu vou dando a eles determinadas funções no contexto corporativos, eu consigo vesti-los com cada um desses componentes. O quarto, cultura, ética e comportamento da nossa empresa. Cultura, ética e comportamento, basicamente, é o comportamento que a empresa deseja para todos os seus colaboradores. O problema é que, por exemplo, se você pega uma empresa como Honda, japonesa, e coloca ela no Brasil, ela deve se contextualizar. Então ela espera que seus funcionários tenham um comportamento oriental, lento, tranquilo, seguro, concreto. É diferente de você ter um banco que acabou de nascer e esse banco é super digital, ou a empresa Google, ou a empresa Amazon, que vocês veem tantas coisas. Então, cultura, ética e comportamento, basicamente, é a cultura, a ética e o comportamento que a empresa espera de seus colaboradores. Mas também é a cultura, a ética e o comportamento que os seus colaboradores têm quando estão trabalhando dentro de estruturas organizacionais. E, por fim, é a cultura, a ética e o comportamento de cada um de nós. De onde nós viemos, quem foram os nossos pais que nos deram a educação, onde a gente estudou, que matérias a gente estudou, por quanto tempo a gente estudou, nossas preferências, nossas opções, e a gente traz aquilo para dentro da empresa, a gente junta aquilo numa estrutura organizacional e depois a gente cria o que se chama empresa. O quinto habilitador chama-se informação. Informação é o combustível da empresa. Tudo que a empresa processa, não interessa o que ela venda, se é produtos ou serviços, mas tudo que ela processa é informações. Só.
Informação é o combustível dos processos, como o sangue é o combustível do ser humano. Vocês estão vendo sangue? Então eu estou bem. Se eu sangrar, alguma coisa está errada com algum processo meu. Eu costumo brincar que se eu vazar sangue, a empresa vazou informações. É muito legal, né? O sexto, é que eu faço assim, não aparece ninguém, né? O sexto habilitador são a infraestrutura, são os serviços, são as aplicações, são os sistemas, é todo o chão de fábrica. É onde entra toda a parte da gestão. Tudo que acontece no dia a dia é gestão. Tudo que acontece antes das mudanças é governança. E o sétimo habilitador são pessoas, perfis e competências. É nesse momento que a tribo ela mais se apresenta, ela mais acontece. Porque não basta só as pessoas. Eu preciso do perfil dessas pessoas. Eu tenho os mais analíticos, eu tenho os mais superficiais, eu tenho os mais passionais, eu tenho os mais racionais, eu tenho aqueles que trabalham focado, eu tenho aqueles que trabalham mais desanuviados. E eu tenho as competências. Muitas vezes a gente tem que decidir entre um rapaz jovem que tem muitos certificados, mas não tem anos de janela, do que um senhor mais velho que tem muita experiência, mas tem poucos certificados. Mas ele conhece profundamente o negócio. Minha cola caiu. Então vocês têm que pensar que muitas vezes vale a pena vocês terem alguém que conhece muito o negócio e você dá competência para ele, do que pegar um careta que tem muita competência, mas não tem chão de fábrica, não tem experiência e tentar ensinar um negócio para ele. Então está aqui na telinha para vocês, agora listadinho, os 7 habilitadores que fazem uma empresa funcionar. Essas são as ferramentas que os não tão mais largados e não tão mais pelados se habilitam para trabalhar. Vamos seguir em frente, daqui a pouquinho eu mostro para vocês como é que a gente junta tudo isso e implanta um sistema de gestão de governança corporativa de TI, baseado no COVID. Tchau, gente!